Agora a gente volta para a política nacional e tem bastidor na política de São Paulo. O bloco conservador aqui no estado ainda não aposta totalmente na candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos chamar a repórter Júlia Firmino, vai trazer todos os detalhes dessa aparente divisão no estado de São Paulo. Júlia, seja muito bem-vinda, ótima noite a você. Quais são suas apurações? Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está contigo aí nos Pingos nos Is e para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. É isso. De acordo aí com a apuração da nossa colega Beatriz Manfredini, a direita aqui em São Paulo ainda está dividida justamente para saber se Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, vai concorrer à presidência da República aqui em 2026. Enquanto a ala mais alinhada ao progressista vê poucas chances de mudança, ainda assim, aqueles que estão ligados ao governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, confiam que após o carnaval, o período do carnaval, ainda terão mudanças a serem apresentadas. As análises do Palácio dos Bandeirantes se baseia na ideia de que colocar Flávio Bolsonaro nessa disputa, nesses holofotes recentes, tem como principal objetivo manter o legado da família Bolsonaro, mas também dar uma resposta à militância. Além disso, muitos citam a possibilidade de enfraquecer a ex-primeira-dama, que é Michele Bolsonaro, do partido do PL. A gente lembra ainda que em dezembro de 2025, ou seja, no mês passado, ela e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram aí uma discussão, um desentendimento. Essa situação também teria dado mais holofote a Michele. Outros ainda dizem que Flávio queria concorrer a esse cargo de presidente da República justamente para evitar ter que disputar um cargo no Senado com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também do PL. Isso porque o governador do Rio de Janeiro ganhou mais destaque, tendo em vista que ocorreu ainda no ano passado uma operação da polícia no Complexo do Alemão, que terminou aí com centenas de mortos. Isso deu mais visibilidade justamente ao nome de Cláudio Castro. Ainda assim, integrantes do PP dizem que Flávio não desistirá dessa candidatura, dessa corrida ao Palácio do Planalto, e dizem ainda que o governador de São Paulo, mesmo dizendo nos últimos períodos que vai se candidatar à reeleição, ele ainda assim, para essa ala, mira justamente o cargo em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro disse recentemente, na terça-feira, ou seja, ontem, em entrevista, que a sua pré-candidatura é uma segurança eleitoral. Flávio ainda disse que não tem nenhuma dúvida de que vai ganhar a eleição, justamente porque, nas palavras dele, Lula já não tem mais o que contribuir para o Brasil. Volto com você, Caniato. É isso, Júlia Firmino nessa parceria com a Beatriz Manfredini, trazendo as apurações da nossa Bia. Júlia, obrigado, viu? Grande abraço a você, bom trabalho, a gente volta a conversar, eu vou repercutir aqui com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Acácio Miranda. O Acácio é aqui de São Paulo, acompanha muito a política do estado e essas movimentações. Não há questão fechada quando a gente olha para a direita e centro-direita aqui no estado em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. Um percentual importante ainda aposta na candidatura presidencial de Tarcísio. Você acha que é isso, Acácio? Tarcísio de Freitas é o candidato preferido do mercado, é o candidato preferido do centro e do centrão e, obviamente, de uma parcela da direita. É o candidato preferido, primeiro porque ele não traz, por mais que seja um bolsonarista na sua origem, ele não traz o peso do nome Bolsonaro, o que acaba suavizando a sua candidatura, e também porque Tarcísio conseguiu vender a marca nos últimos anos de um gestor apegado aos dados, um gestor apegado às estatísticas da administração pública e alguém que se apega menos ao conflito da polarização. E esse cálculo do centrão, do centro e do mercado leva em consideração aquilo que nós chamamos de eleitor pêndulo. O que é o eleitor pêndulo? É o eleitor que não se identifica nem como esquerda, nem como direita. É o eleitor que pode votar no Lula, pode votar no Flávio Bolsonaro, mas que gostaria de uma opção mais amena, fora da polarização.
Em 2022, esse eleitor pêndulo esteve com Lula. Foi o eleitor pêndulo o grande responsável pela vitória de Lula, porque Lula dizia à época que iria reduzir a temperatura do país. Nas palavras dele, ia acabar com a fervura do país. Lula fez tudo, menos reduzir a temperatura do país, menos acabar com a polarização. Então esse eleitor pêndulo sai de Lula e procura um outro candidato. O eleitor pêndulo ainda não se conforma, ainda não está muito confortável em ter que votar em Flávio Bolsonaro. Em compensação, ele vê com bons olhos uma candidatura de terceira via. Os números de Ratinho já mostraram isso e os números de Tarcísio de Freitas também mostram isso. Então, o que o Centrão e o mercado olham é para esse eleitor pêndulo, mas me parece que, na minha leitura, a candidatura de Flávio nunca esteve tão consolidada como está agora. A própria ausência do governador nos dias de descanso aí mostram que talvez ele já tenha se conformado com o caminho relativamente simples que terá em São Paulo. Pois é, a candidatura ou a pré-candidatura de Flávio acho que ganhou tração, né, Dávila? Há uma ala da direita e da centro-direita que entende que Flávio irá para o enfrentamento, vai para a disputa da presidência da República. Por exemplo, integrantes do PP aqui no estado já dão como certa a candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas ainda há figuras de outros partidos que entendem que não seria a melhor estratégia para a direita. Dávila. Cada candidatura tem um desafio próprio. O desafio hoje de Flávio Bolsonaro é mostrar que a sua candidatura é para valer. E isso vai ter um pouco de tempo. Isso vai ocorrer até o começo de março, a meu ver. Por que começo de março? Porque é aí que nós vamos ver os governantes que vão se desincompatibilizar de cargo para disputar a eleição ou não. Aliás, esse é o momento final, se Tarcísio entrará ou não na disputa eleitoral. Eu estou aqui com a Cássio concordando que eu acho que Tarcísio já vai disputar a reeleição em São Paulo, porque parte do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro é justamente para tirar Tarcísio de Freitas do jogo da eleição presidencial. E isto é porque, dentro da ótica bolsonarista, Tarcísio tornou-se demasiadamente um candidato do centrão, demasiadamente distante das pautas bolsonaristas, e isso foi dito aqui na própria entrevista que Eduardo Bolsonaro concedeu ao programa Pingos nos Is conosco. Deixou isso muito claro. Então, a direita não quer ter um candidato de centrão, a direita quer ter um candidato como Flávio Bolsonaro. Isso abre espaço, sim, para esse outro candidato de terceira via, como bem disse o Acácio, que é o voto pendular e o voto de pessoas que não querem nem o lado de Bolsonaro, nem o lado de Lula. Agora, o que parece cada vez mais claro é que esse voto pendular, se houver uma outra candidatura, Ratinho Júnior, por exemplo, esse voto pendular vai para o candidato de direita. O que Lula fez nos últimos anos foi afastar esse voto pendular com uma atitude cada vez mais radical, militante, mostrando que ele não é mais o Lulinha, paz e amor do mandato, do primeiro e do segundo mandato presidencial. Então isso já afastou. Agora precisa aparecer essa figura. Aparecendo essa figura, provavelmente teremos uma disputa acirrada na direita. E isso é bom, a pluralidade nunca foi problema para a direita. A pluralidade é uma característica da direita. Então, eu entendo que terá o Flávio Bolsonaro como candidato pela ala bolsonarista e terá um candidato pelo centro. Se vai ser Ratinho Júnior, se será Romeu Zema, não sabemos. Mas certamente é preciso preencher essa vaga justamente para capturar este voto pendular que não vai nem para um lado nem para o outro, e ele gostaria de ficar com um candidato mais de centro. Pois é, eu tenho uma fonte muito ligada, inclusive, ao Partido Liberal, e aí ele disse o seguinte: Michele é invenção do Valdemar. Risca, carta fora do baralho. Os filhos de Jair Bolsonaro não confiam em Tarcísio. Eduardo e Carlos não suportam Tarcísio. Esse é o termo que ele utilizou. E aí há muitas dúvidas em relação ao Centrão. Daí faz, inclusive, uma ponderação sobre o que disse o Acácio. Ele disse: o Centrão não tem voto majoritário, tanto que a única vez que o Centrão conseguiu emplacar um dos seus foi por meio do impeachment de Dilma Rousseff. Você, Mota, as avaliações a respeito da candidatura de Flávio Bolsonaro, essa aparente divisão
das avaliações aqui no estado, há quem entenda que será Flávio o candidato da direita. Outros apostam ainda em Tarcísio. Eu não acho que é uma aparente divisão, é uma divisão e não é novidade nenhuma. Essa divisão sempre aconteceu, porque, como eu sempre disse aqui, na minha visão, a direita como esse bloco que marcha unido, obedecendo a um comando, simplesmente não existe. A direita é composta de grupos com várias matizes políticas, alguns, né, chamados de centro-direita, são tão centro-direita que alguns desses grupos eu nem chamo de direita. Eu acho que são social-democratas. Mas a candidatura de Flávio é um fato. Eu também acho que ela se consolida a cada dia. Agora, como já disse um famoso político cujo nome eu não me lembro agora, a política é como as nuvens no céu. Agora você olha, está de um jeito, amanhã você olha, está de outro jeito. Então, as nuvens de hoje são a candidatura de Flávio consolidada, Tarcísio partindo para uma reeleição garantida em São Paulo. Agora, tudo isso pode mudar amanhã. Pois é, o Dávila tem tomado o Memorex, está em dia, e ele disse que a frase é de Magalhães Pinto. Dávila, vou até pedir para você fechar a nossa avaliação e discussão. Muitos apostariam naquele cenário que você sempre discorre aqui, algo parecido com o que ocorreu no Chile. Você acha que caminhamos para isso? Tipo, o PL lança Flávio, aí o PSD lança Ratinho Júnior com a chapa com o Partido Novo, com Romeu Zema, talvez Ronaldo Caiado consiga viabilizar sua candidatura em uma sigla menor. Você acha que caminhamos para esse cenário? Sim, acho que caminhamos para esse cenário por uma razão muito simples. Se você tem dois candidatos com enorme rejeição, você está jogando um monte de voto fora. Então, ter essa terceira via, esse candidato de centro-direita disputando esse nicho é fundamental. Primeiro, porque dá chance para crescer. É um candidato que geralmente tem baixa rejeição, mas tem muito desconhecimento. Então, a grande tarefa desse candidato será se tornar conhecido num tempo muito curto, mas com baixa rejeição. E a segunda coisa é que dá uma opção para esse eleitor de centro, que, como bem disse o Acácio, esse voto pendular de um lado para o outro, mas esse voto pendular mudou de perfil, gente. Ele não quer mais Lula. Esse é o ponto importante. Então precisa ter um outro candidato aqui capturando esses votos. E isso mostra como o PT e Lula estão numa encruzilhada, porque numa eleição de 2 turnos, esse voto vai totalmente para a direita agora. Esse é o ponto. Lula jogou fora a confiança que poderia ter cultivado ao longo do seu mandato desse eleitor pendular. Ele tomou atitudes muito partidárias, muito radicais e hoje não tem chance dele chegar, voltar a falar, agora eu voltei a ser o Lulinha Paz e Amor. Não vai colar. Por isso, precisa ter uma candidatura desse centro. Se vai ser Zema, se vai ser Ratinho, ou se vai ser Ratinho e Zema, não importa. Mas é fundamental preencher esse vácuo para não perder esse voto.